Senhoras e senhores, muito boa tarde. Como se sabe, o direito ele é fruto da sociedade e deve se adaptar a ela em todos os momentos, especialmente nos momentos de crise. Por isso, hoje, quando enfrentamos a pior crise global das últimas décadas, torna-se fundamental que o direito apresente soluções para auxiliar as pessoas, auxiliar as empresas, auxiliar as entidades públicas a superarem esse momento tão difícil. Nesse sentido, temos acompanhado os gravíssimos impactos da Covid-19 no setor de serviços, certamente aquele mais afetado pelas medidas de contenção da doença. Serviços não essenciais deixaram de ser prestados, eventos foram desmarcados ou postergados, consumidores tiveram que ficar em casa, fornecedores tiveram que fechar suas portas ou tiveram que funcionar de maneira parcial. Tudo isso impactando diretamente sobre o direito do consumidor. Assim, para debater alguns dos principais temas relacionados ao direito do consumidor, o Instituto dos Advogados Brasileiros pediu ao presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Dr. Vitor Sardas, que organizasse uma live tratando do tema o direito do consumidor em tempos de pandemia. O Dr. Vitor Sardas, então, me convidou para participar dessa live juntamente com o Dr. Cláudio Pires Ferreira. Meu nome é Felipe Boring Rocha, sou membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros, sou professor, escritor e defensor público do Estado do Rio de Janeiro. O Dr. Cláudio Pires Ferreira, por sua vez, é advogado na belíssima cidade de Porto Alegre. Ele é também presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor e nós dois somos integrantes da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, do IAB. Tá? Então agora eu vou chamar aqui o Dr. Cláudio. Acho que o Dr. Cláudio ele não... Ah, tá aqui. Peraí. Tá logado aqui. Dr. Cláudio, se o senhor estiver já logado, acho que ele está entrando. Dr. Cláudio, o senhor me ouve? Ouço sim. Então, muito boa tarde. É uma honra para mim poder estar participando dessa live aqui, falando a partir do Instituto dos Advogados Brasileiros, a respeito desse tema tão importante, tão palpitante. Boa tarde, doutor Rafael, doutor Felipe, estimados colegas. É uma satisfação enorme participar dessa live, a primeira da Comissão de Defesa do Consumidor, especialmente nesse momento de pandemia, onde o direito do consumidor ganha uma relevância ainda maior. Perfeito. Doutor Cláudio, nós temos acompanhado aí diariamente toda essa série de problemas que os consumidores têm enfrentado. E muitas vezes as pessoas, os consumidores que não têm acesso à informação, ficam com várias dúvidas sobre como proceder, quais são seus direitos. Por exemplo, a questão do recall, que é aquele momento em que as empresas comunicam os seus consumidores da existência de um defeito, de um vício num produto seu, para que possam ser adotadas as medidas preventivas ou reparadoras. O que acontece com o recall durante esse período de pandemia? Olha, a Secretaria Nacional do Consumidor expediu a Portaria 618 de 2020, onde conclama as montadoras de veículos para que sigam normalmente fazendo as suas chamadas para recall. Isso é extremamente importante porque muitos consumidores desconhecem que o seu veículo tem algum problema, não acompanham muitas das vezes, e a situação evoluiu de tal maneira que a Senacom se viu obrigada a, inclusive, expedir uma norma no sentido que o consumidor, aquele que não atende à campanha de recall, essa restrição passe a constar no documento do veículo. Então, é extremamente importante que o consumidor esteja atento às campanhas de recall que, nesse período de pandemia, permanecem absolutamente inalteradas.
Não, e é muito importante porque, se tratando, por exemplo, de um veículo, um defeito ele pode causar até ferimentos, pode causar uma série de transtornos para a pessoa, alguns de natureza bem grave. Então é importante a gente alertar o consumidor de que esse recall tem que continuar, as empresas devem continuar com esse recall e, claro, na medida do possível, adotando as medidas de restrição social, né? Para agendar, por exemplo, uma eventual necessidade de uma oficina, tem que ser agendado, tem que seguir os protocolos de segurança, correto? Perfeito, perfeito. Aliás, inclusive, essa normativa da Senacom reitera muito isso, né? Que o chamamento ao recall deve ser contemplado com as medidas de segurança que o momento atualmente permite. Então, nesse contexto, é importante sempre o consumidor estar atento, porque essas campanhas normalmente são amplamente divulgadas pela mídia, e o consumidor, então, esteja atento a essa situação que, como o colega bem ressaltou, muitas das vezes no exterior, principalmente, a gente já viu vários acidentes graves, inclusive alguns até fatais, no qual o consumidor não atentou a esse recall e, infelizmente, em algumas vezes, paga um preço muito alto por isso. Com certeza. Outro tema que tem chamado muita atenção nos dias de hoje é a questão da prática de preços abusivos, né? Infelizmente, alguns comerciantes, eles se aproveitam dessa situação e aumentam o preço de seus produtos de maneira absolutamente justificável, né? Nós temos um caso que é paradigma já, que é a questão do álcool gel, ou da luva cirúrgica, enfim, de insumos que são necessários nesse período da pandemia, né? O senhor enxerga alguma normativa a respeito desse tema que possa ajudar os consumidores nesse momento? Olha, teve uma nota técnica, a nota técnica 08 de 2020 da Senacom, refere justamente essa questão dos preços abusivos. Agora, colega Felipe, é importante a gente deixar bem claro para o consumidor que não é todo e qualquer aumento que é abusivo, né? O que o Código de Defesa veda é aqueles aumentos sem justa causa, né? Muitas das vezes, por isso que os órgãos de controle e fiscalização, como PROCONs, como Ministério Público, em alguns casos, solicitam as planilhas de custo dos fornecedores, dos comerciantes, para que justamente possam conferir se o comerciante que está vendendo, por exemplo, e até recentemente era muito comum, a questão, por exemplo, como o colega bem ressaltou, do álcool gel, né? Era um preço extremamente elevado de norte a sul do Brasil, né? Só que nem todo aumento nesse tipo de produto, por exemplo, é abusivo. Muitas das vezes o dono da farmácia já comprou do seu fornecedor a um preço já elevado. Então, ele tem, obviamente, que repassar aquele custo elevado que ele adquiriu aquele produto. Por isso que sempre os órgãos de controle pedem as suas notas fiscais dos produtos que foram adquiridos para ver justamente a margem de lucro que aquele comerciante, aquele fornecedor de produtos ou serviços, no caso, possa estar praticando indevidamente, né? A gente tem, infelizmente, a gente tem acompanhado, Felipe, que em alguns casos, alguns órgãos de controle, infelizmente, tem uma ação um pouco espetaculosa no que diz respeito a esse monitoramento. A gente absolutamente não é contra, a gente está aqui para defender o consumidor. Só que, muitas das vezes, esse comerciante já comprou a um custo muito elevado aquele produto. E ele não pode vender por menos do que ele comprou, né? Apesar de que, ainda outro dia, eu ainda vi uma matéria de um famoso site que está sendo vinculado por todo o Brasil. A empresa comprava uma televisão com uma nota fiscal de R$ 1.800 e vendia ao consumidor a R$ 900, alegando que é uma estratégia de marketing. Olha, esse tipo de situação é uma situação diferenciada, né? Mas volto a dizer, nem todo aumento que é elevado, né, é abusivo. Com certeza. Eu me lembro de um caso de um farmacêutico aqui no Rio de Janeiro, que ele colou a nota fiscal na porta do estabelecimento para provar que ele estava vendendo álcool gel caro, porque ele estava comprando caro também, né?
E aí, muitas vezes acaba sobrando para a ponta, né? O comerciante na ponta é o se torna criticado quando, na verdade, ele só repassa um valor que chega para ele daquela maneira, né? Inclusive, eu verifiquei que existem alguns projetos de lei, projeto de lei número 768 de 2020, projeto de lei número 1087, projeto de lei número 1080, todos desse ano, que estão criminalizando a prática de aumento abusivo durante o período de pandemia, né? Vamos torcer que esses projetos, se eventualmente forem aprovados, primem pelo bom senso, né? Pela razoabilidade, para evitar os abusos, coibir os abusos, mas também não praticar injustiças, principalmente com esses consumidores, com esses comerciantes da ponta, que muitas vezes não têm culpa alguma naquela situação eventualmente abusiva, né? Exatamente, por isso que é importante cautela e como tu bem ressaltou, por exemplo, o farmacêutico, né? Ele está ali, ele está na linha de frente, né? O supermercadista, ele é só a face final daquela cadeia de consumo, né? Então, o consumidor lida diretamente com eles. Então, qualquer alteração de preço nesse ponto final da cadeia de consumo, o consumidor vai ter um contato maior e vai identificar nele, e muitas das vezes equivocadamente, como sendo o comerciante o culpado por aquele aumento elevado e injustificado de preços, né? Por isso, sempre é importante o diálogo, perguntar àqueles pequenos comércios, onde o consumidor tem um contato até mais próximo. É importante que ele, em caso de qualquer dúvida, olha, esse determinado produto está mais elevado do que a semana passada, do que a semana retrasada, que ele busque primeiro dialogar com o comerciante. Olha, até porque muitas das vezes o comerciante pode apresentar para ele, inclusive, a nota fiscal daquele produto que ele comprou do fornecedor. E aí os órgãos de fiscalização têm que ver na cadeia quem é que está realmente praticando esse abuso, né? Pode ser quem é o intermediário nessa venda, pode ser quem produz o produto, né? Então, isso aí, os órgãos de investigação têm que ficar muito atentos a essa questão. Outro tema, doutor Cláudio, que eu queria debater é a questão do transporte aéreo, né? O transporte aéreo, ele entrou em colapso. Na maior parte do mundo, as empresas não estão operando nem 10% daquilo que normalmente operavam no período anterior à pandemia, né? E com isso, muita gente ficou com uma série de problemas. Passagens que foram canceladas, remarcadas, valores que não foram restituídos. Como é que fica o consumidor em relação à questão do transporte aéreo? Olha, nesse ponto também a Secretaria Nacional do Consumidor, atenta, se preocupou em pedir a nota técnica 2 de 2020, que em linhas gerais fala, em linhas gerais, que aquela passagem aérea que, em função da pandemia, o consumidor não utilizou, a empresa aérea tem o direito de devolver aquele valor, caso o consumidor não remarque, né? A gente até recomenda que, preferencialmente, o consumidor remarque aquela passagem, né, para uma data posterior. Caso o consumidor não possa refazer a remarcação, então ele vai ser indenizado, ele vai ser reembolsado daquele valor que foi cobrado em 12 parcelas, melhor dizendo, sucessivas. Então, é isso que diz a nota técnica da Senacom. É importante deixar bem claro isso, a gente tem recebido seguidos questionamentos, se, por exemplo, essa nota da Senacom é vinculativa ou não é vinculativa ao consumidor. Essa nota técnica, como todas as outras, não são vinculativas, elas são informativas ou orientativas. Aquele consumidor que, eventualmente, não concordar em receber, no caso de passagens aéreas, o seu reembolso em 12 parcelas, tem todo o direito de buscar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário analise o caso e profira o melhor direito. Então, assim, é importante deixar isso bem claro, né? E aproveitando o tema, doutor Felipe, eu gostaria, e a gente sempre procura ver o que está acontecendo, como, por exemplo, na União Europeia,
com relação à questão do transporte aéreo. E semana passada, me parece, não me falha a memória, no dia 13 de maio, foi expedida uma nova normativa pela União Europeia, que diz o seguinte: o consumidor pode remarcar a passagem, né? E aí ele tem, se ele não quiser utilizar o valor da passagem, ele tem o direito a reembolso, mas tem o direito em reembolso em cada categoria de transporte. Como, por exemplo, ele vai ser reembolsado em até 7 dias no transporte aéreo e marítimo, até 14 dias no transporte por aplicativo, que ele tem eventualmente contratado, ou em até 30 dias no transporte ferroviário, né? E também essa questão do reembolso, do voucher, que se fala na União Europeia, só é possível a emissão de voucher se houver a prévia concordância do consumidor. Então, o consumidor ele tem o direito de escolher o que ele gostaria melhor. Então, assim, é importante disso. Só que tem uma questão, e aí várias pessoas assim tentam trazer o exemplo da Europa para o Brasil. A gente entende que nesse contexto, falando especificamente do setor aéreo, do transporte aéreo, não é a melhor situação. E por que não é a melhor situação? Porque, diferentemente da Europa, o Brasil não tem um fundo garantidor. É verdade. Né? E se as empresas quebram, o que adianta para o consumidor ter um papel que ele não vale, nessa situação de quebra da companhia, não vale absolutamente nada, praticamente. Então, assim, é um exemplo que a gente tem que aprender com o que está sendo feito lá, buscar algumas experiências, mas nem tudo se aplica ao Brasil. Porque, por exemplo, nessa questão de transporte aéreo, a gente não pode perder de vista que o transportador aéreo europeu tem o Fundo Europeu de Transportes, enfim, tem outras garantias que podem garantir a solvibilidade dessas empresas. Então, é um cenário diferente, mas que a gente pode aprender muitas das vezes com o que estamos sendo feito em outros países. É verdade. O Marcelo, que enviou um comentário, ele até falou, o grande exemplo é a Avianca, realmente. A Avianca é um triste exemplo dessa situação. Então, é sempre bom o consumidor ter isso em mente, que a gente tem que, claro, proteger o consumidor, mas se a empresa quebrar, essa proteção vai ficar muito, muito, muito mais complicada. Doutor Cláudio, e nesse caso, só para finalizar, e nesse caso até da Avianca, a gente não pode perder de vista que, diferentemente da Europa, nos Estados Unidos, infelizmente o setor aéreo é extremamente concentrado. Né? Antes nós tínhamos 4 grandes empresas e atualmente nós temos 3 empresas, controlando toda a malha aérea nacional. Então, um mercado mais concentrado, e isso, sem dúvida nenhuma, não é bom para o consumidor. Sem dúvida. Doutor Cláudio, outro tema que eu acho que tem chamado a atenção das pessoas é a questão da remarcação e cancelamento de eventos. Né? Porque é óbvio, por exemplo, a pessoa marcou um casamento, marcou um aniversário, ou alugou um espaço para celebrar algum tipo de celebração, ou enfim, marcou algum tipo de evento durante essa pandemia, durante esse período de isolamento social, esse evento não vai poder ser realizado. Né? E muitas vezes as empresas alegam que tiveram gastos, né, com essa preparação desse evento e que não seria possível fazer o reembolso. Como é que fica o consumidor nesse caso? Nessa situação, assim, também, não só a Senacom, como o próprio Ministério Público, o Distrito Federal e Territórios, firmaram um termo de ajustamento de conduta, justamente para aquelas viagens, aqueles eventos, melhor dizendo, que ocorreram entre março e setembro desse ano. Né? E nesse termo de ajustamento de conduta, foi estipulado algumas condições. E volto a dizer, o consumidor não é obrigado a seguir o que diz, por exemplo, esse termo de ajustamento de conduta. E se ele não tiver satisfeito com os termos, ele pode procurar o judiciário para examinar o seu caso concreto. Mas esse TAC prevê o seguinte, que na nova data do evento deve ser amplamente divulgado. Né? Isso diz respeito diretamente ao direito de informação. Então, as produtoras de eventos e organizadoras de shows têm que, previamente à realização
novamente, desse espetáculo, ela deve ser precedida de uma campanha publicidade para que o consumidor tenha ciência desse evento, dessa nova programação. O evento também deverá conter as mesmas atrações ou outros do mesmo estilo musical e grandiosidade. Ou seja, o espetáculo que o consumidor pagou e aquele que vai assistir devem ter exatamente as mesmas atrações, o mesmo tempo de duração do que foi contratado anteriormente. Então, assim, não pode haver nenhuma alteração na programação. Então, por exemplo, se for um show coletivo com várias bandas, sei lá, 6 bandas forem se apresentar, tem que ter o mesmo número, a duração tem que ser exatamente a mesma do que foi quando o consumidor comprou. E os ingressos adquiridos para os eventos, os originais, também são válidos para outro evento. Ou seja, a mesma produtora, se um consumidor adquiriu daquela produtora um evento, um programa A, e aquela produtora vai fazer um outro evento, ele pode utilizar esse crédito para ir nesse outro evento também. Né? Então, assim, isso fica bem claro. E também a devolução, né? Caso o consumidor não queira assistir ou esteja impossibilitado, enfim, muitas das vezes ele tem um outro compromisso na mesma data, alguma outra viagem, que ele não possa comparecer a esse espetáculo. Ele tem o direito de devolução de até 6 meses das importâncias pagas, né? E esse TAC autoriza também a retenção do equivalente entre 20% e 25% a título das despesas que essa operadora desse evento fez. Então, essas seriam as condições, assim, em linhas gerais, desse termo de ajustamento de conduta. Caso o consumidor, é sempre bom ressaltar, se ele não estiver de acordo com essas restrições, enfim, postas no TAC, porque, assim, é importante, Felipe, a gente deixar bem claro para o consumidor o seguinte: na presente época, todos estão perdendo. Os produtores de espetáculos, os comerciantes, os fabricantes e o consumidor. Né? Eu acho que na história do Brasil, na história da humanidade, eu acho que a gente nunca teve antes um cenário onde todos estão perdendo. Se todos estão perdendo, a gente tem que estimular o diálogo entre essas partes. Né? A gente tem que buscar, na medida do possível, e aí a gente, como advogado, falando isso, mas nesse ponto o que fala mais alto em mim é a Associação de Defesa do Consumidor. A gente tem que estimular o diálogo nesse momento que a gente está vivendo. Né? Então, somente o diálogo vai poder conseguir um melhor cenário para o consumidor, porque muitas das vezes a judicialização não é o caso. Né? Meu saudoso pai já dizia que mais vale um mau acordo do que uma boa ação. E ele também era advogado. Né? Então, assim, agora, se esgotar todo o diálogo, bom, não conseguiu, o consumidor não conseguiu resolver aquele problema, bom, aí somente resta, faz uma reclamação no PROCON e, eventualmente, ajuizar uma ação no Poder Judiciário. Com certeza. Agora, uma coisa que é muito importante é que as empresas têm que estar também abertas para ver o consumidor. Né? E eu posso até dar um depoimento pessoal. Eu tive um problema com um banco, um determinado banco privado. E aí eu passei 7 dias, todo dia, ligando para esse banco, ficando um tempo enorme para conseguir falar com esse banco. Foi uma dificuldade tremenda. E o banco fechou todos os canais. Só tinha um canal telefônico para tratar do problema que eu estava passando, né? Então, e o pior, né? Outras pessoas que precisavam contactar com o banco para tratar de outros problemas, por exemplo, a pessoa queria pegar um empréstimo, falava rapidamente com o banco, por todos os meios eletrônicos, etc. A minha situação, como é uma situação que talvez não interessasse ao banco, o banco fechou todos os canais e botou só o atendimento telefônico, e um atendimento que foi, assim, horroroso, né? Então é muito importante que o fornecedor saiba que, nesse momento, para ele também é a melhor solução ouvir o consumidor. Porque não ouvir o consumidor nesse momento
pode transformar uma questão que às vezes é de simples solução numa ação judicial ou, enfim, numa reclamação junto aos órgãos protetivos, numa série de problemas, né? Então, é importante que os fornecedores saibam que esse é o momento de investir na comunicação com o consumidor, para que o consumidor possa ter como acessar, né, comunicar com ele e resolver os problemas que eventualmente tenham surgido, certo? Perfeito. E essa tua colocação, Felipe, vai num contexto maior. Num contexto maior que em 2018, já fazem 2 anos atrás, tramitavam no Brasil 80 milhões de processos. Somente aqui no Rio Grande do Sul tramitavam mais de 4 milhões de ações. Desses 80 milhões de processos, somente 4 milhões redundaram em acordos homologados pelo juízo. Né? Então, assim, há muito espaço, infelizmente, eu estou no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado que mais litiga no Brasil, historicamente. Né? Então, é importante a gente evoluir nessa questão, né? Inclusive os empresários, né? Porque ele vai ter um custo muito maior com um advogado, com custo judicial, se aquele cliente, se aquele consumidor resolver judicializar a questão. Né? E muitas das vezes é uma questão simples de ser resolvida, um diálogo. O que eu estou notando, doutor Felipe, é o seguinte: de um modo geral, as empresas estão um pouco mais abertas ao diálogo. Mas, infelizmente, nem todas estão tendo esse contexto. Né? Mas é importante que as empresas entendam, compreendam o momento que está vivendo, porque eles estão perdendo receita, o consumidor está perdendo o seu orçamento, que na maioria dos casos está sendo afetado, muitos até perdendo seu emprego. Então, assim, é um cenário onde todos estão perdendo, onde um diálogo, onde a tentativa de acordo deve presidir esse momento. Com certeza. Bem, eu queria passar agora para um tema que interessa muita gente mesmo, né? Inclusive a mim, que tenho filha estudando em escola particular, que é a questão das mensalidades escolares. Né? Isso é um tema bastante delicado, é um tema que tem trazido uma série de discussões, uma série de debates. Né? As escolas estão fechadas, né? Algumas escolas estão, a maioria das escolas estão prestando o ensino à distância, né? E é fato, né, que esse ensino à distância acarreta numa economia de custos. Né? A escola passa a ter muito menos despesas. É claro que essas despesas vão variar. Né? Por exemplo, uma escola que tem um imóvel próprio, quando ela está fechada, a despesa dela despenca. Quando a escola tem um imóvel alugado e não consegue renegociar esse contrato, a despesa dela diminui menos. Né? Enfim, cada escola tem uma realidade. Mas o fato é, muitas escolas estão dando espontaneamente descontos nas mensalidades em razão dessa redução de custos. Outras não estão conseguindo chegar a um denominador comum. E outras estão dando descontos individualizados, né, que também cria uma animosidade entre os pais dos alunos. Né? Então, o aluno X teve tantos por cento de desconto, o Y teve tantos por cento, o aluno tal nunca atrasou mensalidade, esse aqui já atrasou mensalidade, enfim. A gente está num campo minado por incertezas hoje. Qual a sua visão a respeito dessa questão da mensalidade escolar? Doutor Felipe, assim, primeiro é importante a gente separar, porque são situações do mesmo ramo, do ramo educacional, porém em situações completamente distintas. O ensino básico, pré-escolar, creche, esse tipo de estabelecimento, ele obviamente ele não tem a menor condição de prestar aulas remotas, porque o que ele presta é ele ficar com aquela criança que o pai entrega para ficar durante um determinado período. Não tem como prestar. O ensino médio, ensino básico, fundamental, é uma situação diferenciada. É uma situação diferenciada porque já pode haver aulas remotas. E a primeira coisa que eu gostaria também de ressaltar é que, quando a gente está falando em ensino médio, ensino fundamental e ensino superior, há uma carga horária que deve ser cumprida. Então, o que a gente tem que entender? São determinados dias de aula
que se não estão sendo prestados até agora, deverão obrigatoriamente serem realizados até o ano que vem, se for o caso. Então, assim, a prestação do serviço, bem ou mal, será prestada nesse tipo de ensino médio, ensino fundamental, ensino superior. Será prestado o serviço. E, assim, a gente acompanha, junto à Senacom, junto às entidades civis, esse tema. Esse tema é muito complexo e já gerou muita controvérsia. Muita controvérsia. Porque o que a gente tem? A gente tem um determinado órgão de fiscalização e defesa do consumidor que estipulou um percentual de 30%, que todos os estabelecimentos de ensino deveriam obrigatoriamente dar 30% de desconto indistintamente para todos os pais, enfim, os responsáveis por aquele contrato. Com o devido respeito, não me parece a melhor solução. Por que não me parece a melhor solução? Porque são situações absolutamente distintas. Por exemplo, uma pessoa que eu conheço em Brasília me disse, Cláudio, aqui, por exemplo, a maioria é funcionário público, federal, no caso, e esses funcionários não tiveram nenhuma interferência na sua renda. A renda deles permanece inalterada. E, assim, será que é justo dar um desconto daqueles pais que não tiveram? Ou será que o melhor caminho ainda é a negociação caso a caso? Eu ainda me filio àquela corrente que acha que a gente deve, na medida do possível, analisar cada caso. Né? Porque tem estabelecimentos de ensino que tiveram redução de custos, né? O colega bem ressaltou, custos com energia elétrica, muitos não estão tendo, custos com água, muitos não estão tendo, com alimentação, muitos não estão tendo, então devem sim dar um desconto. Só que assim, a gente entende que deve dar um desconto para quem efetivamente precisa mais daquele desconto. Aqui no Rio Grande do Sul, só para os colegas terem uma ideia, a gente participou umas 4 semanas atrás de uma reunião virtual da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Estava presente o presidente do Sindicato dos Ensinos Particulares do Rio Grande do Sul. E de lá para cá houve uma sensível melhora. Eu não estou dizendo que o problema aqui está resolvido, mas houve uma sensível melhora. A tal ponto que até a semana passada, 50% dos estabelecimentos de ensino no Rio Grande do Sul já tinham dado desconto, outros 30% já estavam pensando em dar, ou seja, a gente está falando em 2 semanas atrás, algo em torno de 80% dos estabelecimentos de ensino concedendo descontos. A gente pode, assim, ter uma visão se aquele desconto é o necessário ou está baixo, bom, mas de um jeito ou de outro estão concedendo descontos. E eu reputo isso a uma concorrência de mercado. Porque se aquele estabelecimento de ensino for intransigente no que diz respeito às mensalidades, apesar de, obviamente, ser uma situação de ensino, uma relação de consumo muito diferenciada, onde tu bota o teu filho naquela escola porque tu acredita naquela norma pedagógica que a escola dá. Projeto de ensino, né? Pelo projeto de ensino, pela infraestrutura que aquela escola tem, mas muitas das vezes o pai daquele menor, daquela criança, está tendo afetado a sua renda. Então, se aquele estabelecimento de ensino não for sensível ao pleito do pai, com certeza o pai vai procurar uma escola concorrente para colocar o seu filho. Eu acho que eles já começam a compreender melhor o cenário, e aí o resultado que a gente está vendo é justamente a concessão de descontos, que ninguém quer perder cliente. Né? As escolas querem manter e, na medida do possível, ampliar. Né? Se tu começa a perder muito os teus clientes, tu pode chegar, inclusive, à quebra daquela escola. Então, volto a dizer, não é o melhor cenário. E respeitando, volto a dizer, inclusive tem um projeto de lei, vários projetos de lei, tem um projeto de lei no Distrito Federal, tem um projeto de lei em São Paulo, que prevê também a redução de 33% das mensalidades. Né?
com todo respeito ao entendimento diverso, eu ainda me filio que legislar sobre questão de ensino, conforme diz o artigo 22 da Constituição, é matéria privativa da União. Né? Então, não poderiam estar legislando até sob pena, inclusive no próprio Poder Judiciário, várias ações de pais pedindo, me lembro muito bem de uma em Goiás, por exemplo, um pai entrou pedindo desconto, alegando que a sua renda foi afetada, e o seu pedido foi negado pelo Poder Judiciário. Então, assim, o Poder Judiciário, de um modo geral, se a gente for fazer uma pesquisa, está negando esses pleitos de simples pedido de redução de mensalidade. Né? Porque o que o consumidor deve fazer? Tem uma lei que o pai, o responsável por aquele contrato, ele tem todo o direito de pedir a planilha de custos. Muitos pais aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, sequer sabiam que tinham esse direito. Isso daí eu estou falando de uma lei editada em 1999. Né? Então, o pai, a primeira coisa, antes de negociar com a sua escola, com a sua faculdade, com a sua universidade, é pedir a planilha de custos, para ver se houve alguma redução naquele custo daquele estabelecimento, para ver se comporta um desconto. Obviamente, além da análise da sua renda. Claro. Então, isso é um ponto que eu acho fundamental. Quando a escola for sentar para conversar, ela tem que ser transparente. Ela tem que dizer, olha, meus custos eram X, agora estão Y, então, e dar o acesso, se não a cada um dos pais individualmente, pelo menos a uma comissão ou alguns representantes, para que se possa dar uma transparência, uma credibilidade a essa negociação, para que não se fique. Por exemplo, eu acredito que até 30% pode ser um percentual razoável numa determinada circunstância. Em outra pode ser um percentual muito pouco, e no outro pode ser um percentual muito alto. Né? Então, eu acho que, nesse momento, as escolas têm que entender que essa negociação ela depende de uma prestação de informações que as escolas normalmente não estão acostumadas a dar. Né? Ou se dão de maneira muito superficial. Quando tem que abrir realmente, botar as suas planilhas na mesa e dizer, olha, o que está acontecendo, isso também vale para condomínios. Né? Alguns condomínios estão se discutindo a questão de reduzir as cotas condominiais, coisa e tal. Os condomínios têm que sentar com seus moradores e dizer, olha só, meu custo era X, agora está Y, portanto eu posso dar um desconto até tanto, ou até, enfim, poder ter essa transparência nessa negociação. Né? Então, muito importante esse ponto aí. Agora, ainda falando sobre isso, muitos consumidores têm reclamado da qualidade da prestação do serviço educacional nesse período. O que acontece? Isso é natural. Algumas escolas já estavam mais próximas do ensino à distância. Algumas já tinham até material próprio ou utilizavam plataformas para poder dar apoio aos seus alunos. Outras escolas estavam completamente despreparadas para isso e acabam prestando um serviço de uma qualidade inferior àquele que se esperava desses estabelecimentos de ensino. Nesse caso, quando você verifica que existe uma qualidade inferior na prestação do serviço, isso também poderia entrar como um instrumento para a negociação de redução de mensalidade? Sim, Felipe, pode sim. O que acontece? Muitas das escolas, a primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte, que infelizmente essa situação, é o que os especialistas dizem, vai gerar um desnivelamento ainda maior do ensino brasileiro. Ou seja, a gente vai aprofundar a distância. Porque quem estuda em escola pública, de um modo geral, não tem a mesma estrutura que aqueles alunos de escolas particulares têm. Né? E mesmo em escolas particulares, nem todas estavam assim habituadas com aulas à distância. Né? O que a gente tem notado é o seguinte, que muitos estabelecimentos de ensino dizem o seguinte, olha, a gente não está tendo gasto com água, com luz, com segurança, com alimentação, mas, de outro lado, a gente teve que se recapacitar, adquirir equipamentos para poder possibilitar aos alunos uma aula remota, uma aula por videoconferência.
até determinado ponto eles têm razão. Só que o que a gente tem que, e a preocupação de todos os especialistas em ensino que eu tenho conversado, sinalizam nesse sentido, é que tipo de aula virtual está sendo repassada aos alunos. Se esse tipo de aula é uma aula com qualidade, é um tipo de aula que vai, ao fim e ao cabo, agregar aqueles conteúdos que o aluno merece receber naquele período. O que a gente tem notado, inclusive, nos próprios jornais, são vários alunos, ainda me lembro quando estava no Rio de Janeiro, mês passado, tinha um jornal que também fez uma matéria sobre isso, vários alunos reclamando da qualidade de ensino remoto que está sendo prestado. Né? Eu acho que não pode acontecer, o temor meu desses especialistas é prestar um ensino a qualquer modo para só e tão somente cumprir a carga horária. Isso é o que não pode acontecer. Então, assim, cabe aos pais fiscalizar, cabe os alunos verificar se aquele conteúdo que está sendo prestado é um conteúdo de qualidade. Porque a gente não pode perder de vista, por exemplo, daqui a pouco, fim do ano, o início do ano que vem, teremos o Enem. E que condições aqueles alunos vão chegar no Enem? Será que os alunos da escola pública vão ter as condições necessárias para ir bem no Enem? Essa é a pergunta que fica e é um desafio muito complexo, especialmente para quem é envolvido nessa questão de ensino. Eu torço para que as escolas, e aqui tudo que eu estou falando, tudo que nós estamos conversando, serve também para as faculdades. O Miguel, ele mandou uma mensagem aqui perguntando como ficam as faculdades. Tudo isso que a gente está falando aqui aplica, Miguel, para as faculdades também. E eu torço para que todas as instituições de ensino, quando voltarem, façam um processo de nivelamento, de revisão dessas matérias que foram dadas, para verificar se realmente aquela disciplina aquela habilidade foi desenvolvida, aquele conteúdo foi passado de maneira adequada, enfim, que possa ter não use esse período como dizendo assim, bem, a aula está dada, vamos tocar a bola para frente. Não. Voltando à aula presencial, é preciso chamar esses alunos e verificar o que foi efetivamente aprendido e tentar, se for verificar que houve alguma perda nesse processo, tentar fazer uma espécie de nivelamento, um reforço, alguma medida nesse sentido. Né? E assim, Felipe, me preocupa muito aqueles alunos de escolas particulares, enfim, já tem uma outra estrutura nas suas casas, com internet, com computador. A nossa preocupação também é aquele estudante de escola pública. Né? E aí, como é que vai ser? Como é que vão querer dar aulas remotas para esse tipo de público que muitas das vezes não tem internet, que não tem computador em casa, que não tem celular? Enfim, até no Rio de Janeiro, até me corrija se estiver errado, que a prefeitura ou o Estado estaria sinalizando no sentido de dar alguma internet, alguma coisa. Infelizmente, Cláudio, eu também achei essa iniciativa excelente e acho que devia ser um padrão, porque hoje o acesso à informação de qualquer aluno também passa pela internet. Né? Então seria ótimo que as escolas públicas dessem acesso, dessem chip. Aqui no Rio de Janeiro houve uma compra, só que a compra acabou sendo frustrada e hoje, no jornal de hoje, o secretário de Educação disse que a compra foi cancelada e que esses chips não vão ser entregues. É uma pena, realmente. Mas eu tinha achado uma iniciativa muito interessante. E quando a gente vê, e até falando do Rio de Janeiro, e o caso do Rio de Janeiro se aplica a muitas cidades do Brasil, onde, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde o Ministério Público tem que ingressar com ação coletiva, ação civil pública, para que a prefeitura, para que o Estado forneça água aos moradores, que é um direito essencial e básico, sabe? Quer dizer, é muito complicado. O desafio é muito complexo. Com certeza. Doutor Cláudio, outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, e nós estamos tendo um problema específico aqui no Rio de Janeiro, é a questão da prestação de serviços de academia e centros de atividade física. O que está acontecendo? A Presidência da República incluiu essas atividades como sendo atividades essenciais. A Prefeitura
endossou isso, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro endossou isso. E o Estado do Rio de Janeiro disse que não pode abrir. Então a gente está com um problema aqui também que é um problema porque acaba estourando para o consumidor, né? Porque o consumidor deve pensar assim, mas enfim, a quem aí nesse momento eu devo obedecer, né? Quem eu devo atender nesse caso? E hoje o prefeito aqui do Rio de Janeiro disse o seguinte: quem emite alvará sou eu, então quem autoriza ou não sou eu. Então as academias podem funcionar. Então é possível que aqui no Rio de Janeiro, nos próximos dias, a gente tenha um embate se as academias vão voltar ou não a funcionar. Qual seria a orientação para o consumidor diante desse quadro? Olha, Felipe, assim, só para repassar para os colegas, em Porto Alegre, a semana passada, houve um novo decreto onde possibilitou as academias voltarem a funcionar sob condições extremamente restritas. Por aqui exemplo, também, cheio de, acho, 30%, com máscara, etc, etc. A nossa dúvida, e eu conversei com vários donos de academia, por exemplo, eu acho que a maioria das academias de Porto Alegre estão fechadas, apesar de liberadas, porque o decreto é tão restritivo que inviabiliza a própria atividade econômica. Né? Aqui, por exemplo, só pode ter, por exemplo, numa sala, um profissional, um personal trainer e o aluno. Olha, grandes academias, como por exemplo no Rio de Janeiro temos várias, como é que vai ser a coisa? Será que os empresários vão ter condições de se adaptar? Né? Esse é o desafio. Né? De todo caso, assim, a Senacom também editou uma nota técnica número 20 de 2020 que trata essa questão de academias e sugere alguns encaminhamentos. Por exemplo, oferecer as aulas presenciais e o acesso aos equipamentos em período posterior com a extensão de vigência do contrato, ou fornecer a prestação de aulas à distância, desde que essa opção seja expressamente aceita pelo consumidor, ou seja, o consumidor deve aderir ou não, ele não é obrigado a aceitar, e também, caso esteja permitida pelo Conselho de Educação Física. Né? Então, assim, é uma situação muito complexa, é uma situação que a gente também entende que o consumidor deve negociar direto com as academias, né? Porque, veja bem, a aula à distância de educação física, será que o aluno, mesmo que instruído por um professor, por uma videoconferência, etc., será que isso é suficiente para realizar esse tipo de aula? A própria nota da Senacom já acha extremamente difícil esse cenário. Então, assim, recomendo o caso a caso, né? O consumidor pode, negociando eventualmente, preferencialmente com o dono da academia, suspender os pagamentos enquanto aqueles serviços não estão sendo prestados, e tão logo possa ser retomado na plenitude aquele serviço, que o consumidor retome os pagamentos. Né? Mas é uma questão que a gente volta a dizer. Esse tipo de situação aqui é um caso muito emblemático. Né? Aula por videoconferência em educação física, enfim, condicionamento físico, a gente não acha mais apropriado, porque pode ocasionar uma lesão no consumidor, enfim, não é muito recomendável, até como a própria nota da Senacom refere. Perfeito. Doutor Cláudio, nós temos também aqui no Brasil alguns preços que são controlados, né? Alguns preços que são controlados pela administração pública de alguma forma. E é o caso, por exemplo, dos medicamentos. Os medicamentos eles têm os seus preços regulados, inclusive tem data específica para a realização do reajuste. E uma medida provisória editada pelo governo suspendeu o reajuste anual desses medicamentos. Isso aí foi objeto de muitas discussões, muitas críticas. Como é que o consumidor deve se portar diante da questão do preço dos medicamentos? Nessa questão, tu te refere à medida provisória 933 de 2020, né, que justamente suspendeu o reajuste anual dos medicamentos. Né? Tem um outro projeto de lei, a 881 de 2020, em tramitação do Senado, que prevê congelamento dos medicamentos pelo período em que perdurar
à calamidade pública expedida pelo governo federal, né? Como tu bem ressaltou, tem vários medicamentos que têm o seu preço controlado. Eu acho que só evitar um reajuste já está de bom tamanho. Se eventualmente aqueles preços que não são controlados, né, nesse cenário, a gente recomenda sempre que o consumidor faça uma pesquisa nas farmácias, porque um dos ramos que o consumidor mais tem opção é o setor de medicamentos, né? Felizmente não é um setor concentrado. Existem várias grandes redes de farmácia, e aí o consumidor pode fazer uma pesquisa, obviamente, volta a repisar aqueles medicamentos que não são tabelados, né? E a gente encontrou já foram feitas várias pesquisas aqui no Rio Grande do Sul, com diferença de até 80% de preço nesse tipo de produto. Então, assim, é importante o consumidor pesquisar, mas é importante também o consumidor saber que esses medicamentos de preço controlado estão com preço congelado por 60 dias. Com certeza. E a gente sabe também, doutor Cláudio, que os medicamentos eles sofrem muita pressão pela subida do dólar, né? Muitos medicamentos são ou importados ou têm componentes que são importados, eles sofrem essa pressão por conta do dólar, né? Então a gente tem que ter muita atenção com essa questão dos preços dos medicamentos para poder não ser lesado, né? O consumidor não ser lesado nessa aquisição. Outro tema, aí a gente já caminhando para o final da nossa conversa, outro tema que eu achei interessante a gente destacar é a questão do seguro de vida nesse período de pandemia, né? O senhor entende que o consumidor ele tem alguma medida em relação aos seguros de vida nesse período de pandemia, que ele deve adotar alguma medida, enfim, algum tipo de entendimento que possa ajudá-lo nesse momento difícil? Olha, nessa questão de seguros, a primeira orientação que a gente passa é que o consumidor busque o seu contrato com o plano de saúde para ver o que é previsto naquele contrato ou não. De toda sorte, a FENACOR, que é a Federação Nacional que congrega as corretoras de seguro, tem feito uma movimentação no sentido de que seja excluído eventual cláusula, melhor dizendo, que afaste a possibilidade de cobertura do coronavírus, da pandemia, né? Então, assim, é uma movimentação que as próprias seguradoras estão fazendo, no sentido de sensibilizar as operadoras de plano de saúde para que cumpram, né, essa questão de uma assistência mais global possível, né, não deixando ao desamparo o consumidor, né, num momento que é extremamente importante, um momento em que todos os hospitais estão sobrecarregados, enfim, um momento que o consumidor mais precisa do seu plano de saúde, né? E a própria Senacom também tem atuado nesse sentido de que o consumidor tenha, aqueles consumidores de plano de saúde, que tenham assegurado o tratamento enquanto durar, porque a gente sabe também que as pessoas vítimas da Covid-19, aquelas que são internadas em hospitais, ficam por longo tempo, né? E a gente sabe que é uma rotatividade menor que está acontecendo no momento. E todas as articulações que estão sendo feitas, a começar pela Secretaria Nacional do Consumidor, as entidades civis, os PROCONs, é no sentido de que o consumidor seja garantido, né, a assistência hospitalar e médica enquanto for necessário. Porque no momento que tu interrompe um tratamento, pode significar a morte daquela pessoa, daquele consumidor. Com certeza. Aqui no Rio de Janeiro, eu sou defensor público, aqui no Rio de Janeiro a Defensoria Pública está tendo muito problema mesmo. A gente tem, às vezes, ordem judicial para determinar a manutenção de tratamento ou a transferência para a CTI, e muito difícil mesmo. Tem muita gente que está sofrendo e, enfim, até acontecendo coisas piores aí. E assim, Felipe, se tu me permitir, eu gostaria de, porque eu acompanho muito o trabalho da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né? Tenho vários amigos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a começar pelo amigo, mas assim, eu acompanho o trabalho do NUDECOM,
da doutora Patrícia, que faz um excelente trabalho, é referência nacional o trabalho dela. Então, assim, é extremamente importante que o consumidor carioca tenha ciência que está sendo muito bem defendido pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública, não de agora, presta de muito tempo. Eu fui estagiário da Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul, então eu sei o trabalho que passa para o cidadão, o trabalho da Defensoria Pública, e eu gostaria de deixar o meu registro pelo excelente trabalho que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro presta aos cidadãos do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque para a gente é muito angustiante. A gente, às vezes, atende a pessoa, consegue a medida, tem sucesso e aquilo não é efetivado. Né? Mas, doutor Cláudio, eu tinha outros tópicos aqui para falar, mas a gente está caminhando para o finalzinho. Então, eu gostaria de fechar essa nossa conversa de hoje falando sobre esse importantíssimo projeto de lei, que é o projeto de lei número 1179 de 2020, que acabou de ser aprovado pelo Senado, né, e está sendo encaminhado à Presidência da República para se tornar lei. Né, e ele cria um regime jurídico emergencial e transitório para as relações jurídicas de direito privado, quer dizer, um projeto muito importante. Né. Esse projeto, ele inclusive tem disposições sobre direito civil e direito do consumidor. Qual é a sua percepção a respeito desse projeto, doutor? Olha, assim, como tu bem ressaltou, esse projeto já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado, está em vias, a informação que eu tenho, ou nessa ou na próxima semana, vai ser sancionado pela Presidência da República, e a gente só não tem ideia ainda se vai ser sancionado na sua integralidade ou se vai haver algum veto. Né? Mas, de um modo geral, a gente entende como extremamente apropriado para o momento que a gente está vivendo. Né? Porque tem muitas situações que fogem da normalidade. Né? Por exemplo, sei que a gente está tratando de matéria de consumo, mas como o amigo bem ressaltou, é um projeto que lida com direito privado como um todo. Então, ele é um projeto extremamente amplo, lida desde com a suspensão da prescrição e decadência de algumas situações, lida com relação à prisão civil, né, do devedor de alimentos, dizendo que o devedor de alimentos nessas condições vai ficar em prisão domiciliar e não mais em prisão propriamente dita. Mas, com relação à área consumerista, que é o que nos traz aqui, eu gostaria de ressaltar 2 itens desse projeto de lei, que diz o seguinte: ele sublinha a inaplicabilidade das normas de proteção ao consumidor nas relações contratuais subordinadas ao Código Civil, especialmente as estabelecidas entre as empresas ou empresários. 2, suspende a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor é aquele direito de arrependimento, aquelas compras que são feitas fora do estabelecimento, compra por telefone, compra por internet, compra por aplicativo. Então, esse projeto de lei também suspende a eficácia desse prazo de 7 dias. E só que ele faz uma pontuação aqui, não é todo e qualquer produto, mas apenas aqueles produtos perecíveis de consumo imediato ou de medicamentos. Né? Tem um outro projeto de lei ali que também está tramitando. Né? Aliás, eu nunca vi uma propagação de iniciativas legislativas como a gente está vendo nesse tempo. Né? Seja as municipais, seja estaduais, seja no âmbito do Congresso Nacional, várias iniciativas legislativas têm sido feitas. Inclusive um que suspende, esse que é até conflitante, e suspende a aplicação do artigo 49 pura e simplesmente. Ou seja, o consumidor, enquanto perdurar a pandemia, não pode reclamar de nenhum produto ou serviço adquirido fora do estabelecimento comercial. Então, que é a grande regra hoje, que atualmente a maioria das compras tem sido feitas realmente pela internet. Doutor Cláudio, a gente está com 1 minutinho aqui para fechar. O senhor pode fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar? Perfeito. Queria agradecer. Eu só gostaria de colocar algumas iniciativas das entidades civis, das associações civis de defesa do consumidor. Nós ingressamos com 3 ações civis públicas, né? Uma com relação às telefônicas,
abrangência de todo o país, né? No sentido de que seja vedado o corte por inadimplência, serviço de telefonia móvel e internet. Primeiro grau, deferido a liminar. Segundo grau, aqui no Tribunal de Justiça, concedido efeito suspensivo, está suspensa a liminar. E semana passada, uma operadora entrou com conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu todas as ações tramitando. Doutor Cláudio, a gente vai fechar aqui em 10 segundos. Então, eu só gostaria de dizer que foi um prazer enorme poder debater essas ideias com você e a gente fica aí para uma próxima para a gente